estadual conquistou. Isso na área privada, porque nós temos aqui chamados tickets de restaurante, tudo mais. Isso aí também, na época de férias, o trabalhador geral tem esse direito, Marcos. Essa é uma reclamação constante, Leandro. Seguidamente não. Né? Depende, é claro, de acordos e de contratação nesses termos, mas é uma das reivindicações dos sindicatos, geralmente é exatamente essa. É que isso se estenda também porque, na verdade, faz parte da renda da pessoa já aquele vale alimentação. Quando ele entra em férias é quase que uma punição não ter. Claro que a ideia por trás do vale alimentação é a pessoa ter acesso à alimentação por força da atividade laborativa, do trabalho. Se ele não está trabalhando, bom, então cessaria, teoricamente, né, essa necessidade. Mas como, na verdade, o vale alimentação muitas vezes é uma forma do empregador oferecer uma vantagem econômica para o empregado, sem ter as consequências, vamos dizer assim, da legislação trabalhista, quer dizer, não tem incrementos então tributários, então por isso acaba sendo uma forma de incremento da renda como se fosse o próprio salário. E aí, bom, aí não faz sentido cortar durante as férias o salário do seu empregado. Não sei se ficou claro a lógica do sistema. Perfeito, porque isso às vezes até faz diferença, né? Hoje em dia, esse vale alimentação É parte é do usado às salário. vezes para comprar no mercado, mas não é de agora, isso é de longa data. E aquilo faz diferença no mês para o trabalhador. Quando eu trabalhei em área bancária, isso já vai lá há muitos anos, não sempre se recebia, né? Mas Depende de acordo. E os bancários, tu lembra, na época que tu trabalhasse, eu também, eu trabalhei na década de 80. Quando eu era estudante de Direito, eu era bancário do Meridional. Então eu me lembro bem, participava dos movimentos, eu era representante funcional, participava das lutas do sindicato, e eu me lembro que os bancários tinham muita força. Né? Os bancários tinham uma categoria que tinha muita força. Então eles poderiam ter vantagens nos contratos coletivos que outras categorias não conseguiam. Então a força sindical, a força do sindicato, ela conta muito nesse tipo de situação, Leandro. Se o sindicato tem mais força, consegue defender melhor o interesse dos empregados. Se tem menos força, se submete mais. Ontem nós olhamos a fiação do governador de Goiás, do Ronaldo Caiado, né, e não conseguiu ter as atenções do União Brasil para ser candidato à presidência. Então sai do partido e ingressa no PSD. Mas no PSD já tem dois pleiteando, né? O governador gaúcho, Eduardo Leite, e o Ratinho Júnior, do Paraná. Vai ser uma briga de foice. Agora me chama a atenção que, pelo que a gente conhece do governador Eduardo Leite, não tem proximidade da forma de raciocínio do Ronaldo Caiado. Eu, particularmente, não tenho muita leitura sobre o Ratinho Júnior. Né? A impressão que a gente tem, a rotulação, às vezes ela é injusta, né? Ele, na rigor, ele tem o pai dele como um grande cabo eleitoral. Mas tem pessoas familiares que moram no Paraná e dizem que o governo dele foi proveitoso no Paraná. Aqui foi renovado assim, com facilidade. O próprio Caiado, né, e o governador Eduardo Leite foram reeleitos. Se nós pegarmos o Eduardo Leite hoje, talvez tivesse dificuldade de reeleição, me parece. A reeleição do Eduardo aqui já foi uma situação muito peculiar. Né? A ascensão da extrema-direita deu a chance para o Eduardo conseguir passar para o segundo turno. Não tivesse o risco de ter um candidato muito desqualificado, se mostrou durante o debate, né? Conhecendo coisas básicas, e muito desqualificado, mas muito atrelado ao bolsonarismo, como foi o Onyx, né? E não fosse isso, o Eduardo não teria passado para o segundo turno, porque muitos eleitores do próprio PT depois acabaram votando no segundo turno o Eduardo, mostrando isso que eu estou dizendo. Quer dizer, havia uma tendência já de um voto útil para combater o Onyx. Né? Então, daí nós podemos pensar em vários eleitores que votaram o Eduardo Leite, não tem nada a ver com a ideologia do Eduardo Leite. Votaram anti-bolsonarismo, votaram anti-candidato do Bolsonaro, que era o Onyx. Então essa é uma situação muito peculiar que aconteceu, talvez pela primeira vez que a gente tenha visto candidatos de extrema direita com chances eleitorais reais. Né? Então eu acho que nesse contexto, André, eu acho que o Caiado entrar no PSD, ele está talvez pensando num plano B para ele, porque o Kassab, que é o dono do PSD, é quem comanda o partido, já disse publicamente que o candidato preferencial dele é o Ratinho Júnior. Se o Ratinho Júnior não quiser ser candidato a presidente, bom, então o segundo lugar é para Eduardo Leite. E agora, bom, só se ele entrou na fila do terceiro lugar, mas o Kassab, que é quem domina o partido, já disse isso claramente, né? Uhum. Então eu acho. Agora, chama a atenção que tu colocasse a eleição anterior do Eduardo Leite aqui, e ontem eu lia também alguma questão sobre o quadro eleitoral aqui do Gaúcho. Né? A neta do Brizola
provavelmente o PDT se una ao PT, né, pela ascensão do candidato da direita pró-Bolsonaro. Se da outra vez o Eduardo se elegeu porque ele representava algo anti-Bolsonaro, agora, né, novamente no Estado tem essa composição, me parece, né? Mas eu acho que aí nesse momento a figura da Juliana Brizola pode cumprir o papel do Eduardo Leite. Aí ao contrário, eu penso, porque nos extremos estão quem? O candidato da extrema-direita e o candidato do PT. Esses que vão polarizar. O preto e agora o candidato da extrema-direita que vai ser escolhido para ser o candidato deles aqui. Pode ser o Zucco, pode ser um outro candidato. Mas, de qualquer maneira, agora eu vejo uma oportunidade para a Juliana Brizola, porque a Juliana Brizola, embora seja de um partido que, como programa, apresenta um programa de centro-esquerda, na verdade, ela aqui estava fazendo parte do governo do Eduardo Leite. O PDT entrou no governo do Eduardo Leite. Então, e junto com o Eduardo Leite, tem ali a convivência com partidos de direita. Então, na verdade, a composição que hoje representa a Juliana é a do governo atual. Mesmo que o candidato do governo atual possa ser do MDB, possa ser o vice, na verdade, a interlocução com o PDT no governo atual é muito grande. E o Eduardo Leite apoiou já a Juliana Brizola para a candidatura a prefeito. Então eu acho que nessa situação atual, dificilmente a Juliana deixa de ser candidata nesse momento. Eu acho que ela vê exatamente a oportunidade dela ser uma candidata que consiga recolher votos da esquerda e consiga recolher votos do centro e até da direita, enquanto a extrema-direita e a esquerda do PT não conseguiriam isso. Eu acho que ela tem mais chance eleitoral nesse momento. Sim. Outro assunto. O Tribunal de Contas da União aprovou um plano especial de auditoria para fiscalizar a aplicação de emendas parlamentares, aquelas conhecidas como emendas PIX. Isso de 2020 a 2024. Olha, isso aí é aquela frase, tu puxa uma pena, vem uma galinha. Né? Eu tenho para mim que foi um momento de dinheiro público indo para o ralo. Eu faço ideia, porque a imagem que nós estamos vendo do Palácio, Palaciana, já está problemática, né? Com todas as notícias que a gente ouve. E se começa também a mexer nas emendas, né? A emenda parlamentar virou um câncer da política brasileira. As emendas parlamentares elas surgiram como forma de cooptação do parlamento por parte do executivo. O Bolsonaro, enfraquecido como presidente, que nunca se dedicou a administrar o país, passou todo o tempo fazendo campanha política pelas bandeiras que ele defendia, anti-vacina, bandeiras de retorno a uma situação da década de 40, em várias áreas da questão de costumes, né? Com coisas assim racistas e discriminatórias, passou fazendo política, né? Passou fazendo discurso. E aí deixou de administrar. E quem passou a administrar, ele terceirizou para o parlamento. E a forma de terceirizar para o parlamento de forma objetiva era transferir dinheiro do orçamento para que o parlamento então administrasse. Né? Na prática foi isso. Só que isso, o controle disso é muito mais difícil do que o controle do próprio Poder Executivo, que já é difícil. Então nós temos aí agora, é como que tinha um canal só para sair o dinheiro, agora tem 513 canais, mais 81 no Senado. Então assim, os buracos para serem controlados agora, os canais de saída do dinheiro agora estão multiplicados aí por 513 na Câmara e mais 81 no Senado. Antes tu tinha ali do Executivo para poder controlar. Então ficou muito mais difícil de controlar. E sendo difícil de controlar dinheiro, nós sabemos, o ser humano assim, se tem chance de transgredir as normas, muitos vão transgredir. Isso é sabido. E então, para inibir isso, o que tem que fazer? Grande fiscalização e grande punição. Senão, é gandaia, como tu está dizendo. Pois é, e isso aí, pior que se expandiu, né? Virou moda. Claro. Não é só Aí o parlamento estadual também achou bom, aí o parlamento municipal também. Nós tivemos agora aqui, estamos tendo discussão aqui no município de Pelotas, né, a respeito das emendas. Porque na hora de fazer a adequação, então, desse modelo de emendas parlamentares para os parlamentares, ao invés de repetir naquilo que é possível no município, o município fez o pensamento como se fosse a União, como se fosse um país. Né? No país, nós temos o quê? Nós temos representação da Câmara Alta, vamos botar assim, né? No Senado, e nós temos que a representação dos estados, né? E a representação popular na Câmara. Além disso, nós temos bancadas compostas por vários partidos em nível estadual. Tem a bancada do Rio Grande do Sul, tem 31 deputados federais, e aí tem todos os partidos, mas é uma bancada do Rio Grande do Sul. Então tem uma representação de bancada também. Quando transpuseram isso para o nível municipal, trouxeram tudo isso para cá. Como assim? Sim, porque no percentual do orçamento federal
que é destinado para a Câmara dos Deputados, de 1,55% e de 0,45% para o Senado, e 1% para emendas parlamentares, deu 3% do orçamento. Mas dividido assim, 1,55% para a Câmara, 0,45% para o Senado e 1% para bancadas, para as emendas de bancada. Bom, no município não tem bancadas e emendas de bancada porque não tem Estado Nacional representado. Então tira 1%. No município não tem Senado, representação dos estados, então tira 0,45%. O que tem no município? O Parlamento, representação popular, 1,55%. Assim deveria ser o destino do orçamento municipal para a Câmara dos Vereadores. Mas não foi isso que fizeram, Leandro. Botaram 3%. Por isso o Ministério Público entrou com uma ação judicial dizendo isso que eu estava dizendo. Tá bem. Marcos, grato pela tua participação, Marcos. Nós voltamos a falar amanhã no mesmo horário, está bem? Até amanhã. Um abraço.